E na hora eu pensava assim, meu Deus, que nenhuma mãe sofra por esse motivo, que nenhuma mãe chore por esse motivo. Olá pessoal, aqui ao meu lado está a Graciela. Ela e o marido, que no último dia 23 de abril perderam a filha Isadora, 18 anos, após complicações em virtude de um procedimento cirúrgico. Nós já falamos disso aqui na Portando Clique e agora, nas últimas semanas, o Brasil inteiro tem noticiado, né, essa triste situação. Gra, primeiro eu agradeço por você novamente abrir as portas da sua casa, e ainda mais num momento tão delicado, tão difícil para você, né? Normalmente nós conversamos, brincamos, falando dos trabalhos, né, dos seus trabalhos aqui na Portando Clique, e hoje nós voltamos para uma situação como essa, né? Mas para alertar e falar um pouquinho, né, e principalmente, né, as coisas precisam mudar. Precisam mudar. Nós vivemos uma experiência que eu não desejo para ninguém. Nunca na nossa cabeça passou a possibilidade da Isadora vir a óbito. Então, o que eu mais quero nesse momento é que nenhuma mãe, nenhuma família viva a ignorância que nós vivemos diante de uma extração do terceiro molar dentro do siso. Como que era a Isadora no dia a dia? Ela, né, como nós já falamos aqui em outros momentos, ela era o seu braço direito e esquerdo e o coração da empresa, né? Sim. Ela era uma menina sorridente demais, muito alegre, cheia de vida, um bom humor, assim, admirável. Ela estava no terceiro semestre de psicologia, muito feliz por ter se encontrado na psicologia, né? Ela estava se sentindo muito realizada na escolha que fez e me ajudava muito, né, também no meu trabalho. Namorava, em maio faria 4 anos de namoro com o Guilherme. Ela estava super feliz com esse namoro, tinha planos. Então ela era uma adolescente maravilhosa e cheia de planos. Como que foi? Como que ela estava no dia do procedimento? Foi um dia tranquilo, porque ela fez a extração de 2 dentes do siso no dia 10 de março. Correu tudo bem, teve inchaço, mas pouco, teve incômodo de dor, mas pouco, foi tudo bem. E aí no dia 19 de abril ela voltou para fazer a extração dos outros 2, do lado esquerdo. Então, a gente não esperava, ela estava tranquila, eu estava tranquila, nunca imaginamos que isso iria acontecer. Quando a situação dela começou a complicar, a dentista, ela falava insistentemente, calma mãe, e isso é previsto. Calma mãe, porque eu desde a primeira mensagem com a dentista eu já falei, eu vou levá-la para o hospital. E como a dentista insistia em dizer isso é previsto, calma, na verdade eu fui ao hospital sem imaginar que o quadro dela se agravaria, como se agravou. Então, quando nós vimos que o quadro dela começou a piorar, foi muito angustiante, foi muito angustiante. A notícia foi o pior momento das nossas vidas. E vários dentistas que eu conheço, tanto na missa de 7º dia, como na soltura dos balões, eles me perguntavam, Gra, mas não foi feito assim? Gra, eu faço assado, não foi feito dessa maneira? Gra, e eu comecei, com todo o incômodo e inconformismo que eu estava, eu comecei a observar que os dentistas se contradiziam. Eles falavam assim, para pacientes saudáveis eu faço assim, não foi feito com ela. Aí o outro chegava e falava a mesma coisa, e aquilo começou a me incomodar. Eu falei, meu Deus, se nem os dentistas
estão falando a mesma língua diante de um quadro de uma paciente saudável, como que eu vou saber se a dentista agiu corretamente ou não agiu corretamente? E aí começou toda a minha busca na internet, procura por protocolo. Eu falei, deixa eu entender o protocolo para eu conseguir caminhar e poder cobrar alguém e poder exigir algo de alguém. Foi quando eu me deparei que não havia protocolo registrado em normativa. Havia uns protocolos que são passados nas instituições de ensino, e assim que se conclui a faculdade, cada profissional aplica ou não conforme ele achar viável. E então isso me incomodou muito, e eu comecei a fazer pesquisas junto à Secretaria de Saúde, epidemiologia e vigilância sanitária. Eu comecei a conversar com essas 3 áreas das prefeituras para eu entender se havia estatística. Eu falei, bom, se houver estatística, isso já me ajuda. Mas aí eu fui concluindo que não tinha estatística. Aí meu outro passo foi conversar com muitos dentistas. Eu agendava um horário com os dentistas e eu sentava com eles e fazia 3 perguntas. A primeira, em qual normativa está registrado o protocolo para extração do terceiro molar? Todos disseram, não tem protocolo registrado em normativa. Aí eu perguntei, a segunda pergunta, qual protocolo você usa para extração do terceiro molar? E a terceira pergunta, qual protocolo seria o ideal para extração do terceiro molar? Com a segunda pergunta, que era qual protocolo você usa, eu vi que os dentistas, esses vários dentistas que eu conversei, eles se contradiziam. Cada um, não que, veja bem, todos executando muito bem o seu trabalho, porque eu selecionei a D dentistas que eu conversei. Foram em média quantos? Uns 30. Eu escolhi dentistas assim que eu reconhecia como bons profissionais. Então, e mesmo esses bons profissionais, eu vi que eles não batia a maneira como cada um agia. Um dá antibiótico 2 doses antes, outro dá 7 dias antes, outro dá antibiótico só após a extração, outro não dá nem antes e nem depois. Enfim, eu vi que não batia. Aí eu falei, não pode uma mãe chegar com um filho adolescente, jovem, a um consultório e ter essa insegurança. Eu vou agir assim ou eu vou agir assado? Eu falei, teria que ter um protocolo único. Quando eu digo único, veja bem, para pacientes saudáveis. Eu não estou falando um protocolo único e esse protocolo tem que ser aplicado para todas as pessoas. Não. A minha preocupação era o paciente saudável, que foi como eu levei minha filha. Minha filha não tinha problema nenhum. Então, a minha preocupação era essa, porque nesse bate-papo com esses profissionais, ficou claro que há um cuidado muito grande com os pacientes que têm comorbidades. Mas os pacientes saudáveis, eles não são tão cercados de cuidados, né? Então, começou essa minha preocupação. Como você sabe, bom, nem sei se você sabe, nem sei se posso falar isso, eu sou uma das fundadoras do movimento das mães que oram pelos filhos aqui na cidade de Porto Feliz, há 7 anos. E é um movimento maravilhoso que nós oramos por nossos filhos e pelos filhos, nós acabamos assim adotando os filhos das demais mães. E na hora eu pensava assim, meu Deus, que nenhuma mãe sofra por esse motivo, que nenhuma mãe chore
por esse motivo. Então, eu creio firmemente em Deus e eu creio que a hora dela chegou. Mas eu pensei assim, nesse dia, que os jovens, que as pessoas faleçam por... Ai, Deus nos livre, a gente não quer nunca que uma pessoa faleça, né? Mas assim, que seja por outro motivo, que seja por uma doença, por um acidente, por um afogamento, seja por outro motivo, mas por esse motivo tão bobo, que isso não leve um jovem a óbito, ou no mínimo leve numa frequência menor, né? Digo numa frequência menor porque hoje eu estou assustada com o número de óbitos que estão chegando através de mensagem para mim. Todas as pessoas são muito acolhedoras. O CROSP foi muito acolhedor, embora não tenha nos ajudado em nada. Muitos dentistas amorosíssimos mandam informação, mandam artigos querendo nos ajudar. Uma pequena parte de dentistas que estão assim indignados com a nossa ação, mas tem um grupo gigante de dentistas nos ajudando, nos apoiando e falando com a gente assim com bastante frequência. Me senti triste, porque eu esperava do CROSP, que é um órgão forte e tem competência para brigar pelos dentistas que são associados a eles. Então eu me senti decepcionada pelo CROSP não ter abraçado essa causa, não ver como tema importante, que se eles vissem que esse é um assunto importante, eles com certeza abraçariam essa causa e não nos nortearam, não nos deram assim o caminho. Eu me sinto eu tenho muito orgulho por eu ter, pela minha vontade de abrir os olhos das mães e das famílias de que esse assunto é um assunto importante, é uma extração séria, invasiva e pode levar a óbito. Então eu já me sinto assim muito feliz, se é que eu posso dizer a palavra feliz, com os dias tristes que nós estamos vivendo, mas eu me sinto assim muito orgulhosa de ter conseguido alertar muitas pessoas, muitas famílias. Hoje mesmo uma moça me parou e falou, olha, eu estou acompanhando tudo no Instagram. Ela falou, pelo amor de Deus, quando eu for levar meu filho, eu vou saber o que eu vou perguntar, eu vou saber escolher o profissional. Nossa, eu amei ouvir isso, eu caí no choro a hora que essa moça me falou numa calçada, hoje de manhã isso, porque eu falei, isso era o meu objetivo maior. Então... Em média, quantas pessoas já entrou em contato com você, comentando que passou por situações diferentes e que, infelizmente, também, né, relatando aí casos de óbito depois do procedimento? Não consigo te falar números, não consigo. São muitas pessoas, eu ainda tenho muitas mensagens para abrir. Agora, nesse minuto, antes de chegar aqui para essa entrevista, eu recebi notificação de 4 óbitos, só agora, nesse trechinho aqui. Então, são 4 óbitos que eu acabei de receber. Fora todos os outros que eu já abri, que já printei a tela para eu postar. E fora, graças a Deus, eram quase 8.000 mensagens para abrir. Agora eu tenho 3.000 e poucas mensagens ainda para abrir. Então eu não sei ainda nessas 3.000 e poucas mensagens quantas são relatando óbitos ou então... sequelas por conta da extração do siso. Eu não sei precisar. Eu acho, essa estatística eu não tenho, mas eu comecei a reunião com o CROSP fazendo a seguinte pergunta: quantos óbitos, assim que eu iniciei a reunião, quantos óbitos por conta da extração do siso houveram em 2023 e quantos óbitos em 2022? O presidente do CROSP me disse, nós não sabemos.
porque não há estatística. Então, eles afirmam nas entrevistas, afirmaram na reunião com a gente, de que é muito raro. Veja bem, se não há estatística, você não pode afirmar nem que são muitos casos e nem poucos casos. A palavra raridade não encaixa se não há estatística. Então, eu só posso afirmar que, pelo número de casos que tem chegado até mim, não é tão raro. Muito pelo contrário, é assustador. Eu jamais esperava entrar numa petição dessa, numa luta dessa, e encontrar, eu jamais esperava encontrar tantos casos de óbito e sequelados. E quando eu digo sequelados, são sequelas sérias, sequelas importantes, que comprometem, é uma tristeza. Lembrando que, isso é muito importante, geralmente se extrai o dente do siso dos 16 aos 28. O maior número de pacientes que extraem dente do siso estão nessa faixa etária. Então acomete sempre os jovens, né? E é uma tristeza um jovem ficar sequelado com trismo, que abre 1,5 centímetros só a boca. Eu conversei com uma moça que ela falou assim, eu fiquei tão triste de ouvi-la. Ela falou, eu abro a minha boca apenas 1,5 centímetros e consigo chegar a 2 após a fisioterapia e com remédios. Aí eu chego a 2 centímetros, mas eu não tenho o prazer de comer um churrasco, porque depois eu não consigo passar o fio dental. E eu não posso ter cárie, porque depois vai ser difícil de você fazer a obturação dessa cárie. Então, assim, esse depoimento dela, nossa, me marcou tanto. Fora outros relatos, outras sequelas, assim, que são tristes demais. Tudo registrado no nosso Instagram, Unidos pela Isadora. Em cima tem os destaques que são óbitos ou sequelas, casos parecidos, enfim, tá tudo lá. Nós ficamos bastante assustados, mas muito satisfeitos, assim, da gente ter conseguido fazer com que esse tema fosse ouvido. Ainda assusta essa repercussão? Não, agora não mais. Agora não mais. Agora já virou uma rotina, infelizmente. Aparecer na mídia por um motivo desse, meu Deus, é a coisa mais horrível que tem. Se nós não somos dessa área, nós não dominamos esse tema, nós caímos de paraquedas nesse caso, nessa situação, mas nós estamos apenas falando do que nós vivemos e falando pelas pessoas que viveram situações parecidas. Então a gente não quer bater de frente com ninguém, a gente só quer ser ouvido e que haja um protocolo para essa extração do siso. Esse protocolo nós não temos capacidade nenhuma de falar, tem que ter tal exame, tem que ser de tal maneira. Não tenho competência nenhuma, conhecimento nenhum, mas nós estamos pedindo que eles indiquem os profissionais competentes e capacitados para elaborar esse protocolo para a extração do terceiro molar, principalmente para pacientes saudáveis. Para o Ricardo, ele trabalha com uma empresa, ele teve que encarar, ele teve que sair, mas eu não consegui. Eu não consegui porque então, ela trabalhava comigo, nossa, ela administrava todas as nossas vendedoras, ela me ajudava muito, e estar ali naquele ambiente sem ela, para mim é muito difícil, muito difícil. A gente se abraçava quando chegava no trabalho, quando começava a trabalhar, e se abraçava quando concluía o dia, né, quando encerrava o dia.
e tudo com a letra dela, tudo, bilhetinho com letras, anotações. Então, tá muito difícil para mim. Eu até voltei a trabalhar, sou grata porque você acabou fazendo uma matéria bem legal da minha volta ao trabalho, mas eu voltei muito desfocada, eu voltei muito triste, sem energia. E aí, muito incomodada, né? Porque até então eu estava com essa petição na cabeça, mas eu não tinha concluído toda aquela entrevista que eu te falei. E aí eu concluí, lançamos a petição, eu me afastei de novo do meu trabalho para que eu pudesse lutar por essas pessoas. Então, no momento eu estou um pouquinho afastada, peço desculpas aos clientes, mas em breve eu vou voltar. Bom, quem acompanha, né, o pessoal que é aqui de Porto Feliz, que acompanha também o Jornal Tribuna das Monções, neste último final de semana, na sua edição 4.843, lançada e veiculada no dia 14 de julho, publicou, né, uma matéria especial falando sobre o caso Isadora e também entrevistando alguns profissionais. E entre as entrevistas que estão nessa matéria, está então a participação do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, que é o CROSP, que nós falamos aqui, né, algumas vezes, e questionou, né, a falta do protocolo de estatísticas no caso de morte após os procedimentos. E 3 semanas após o pedido, o Departamento de Comunicação da instituição respondeu que o CROSP, né, comunica que, embora seja um órgão fiscalizatório, recebeu a família de sua sede e está sensível com o caso. Diante dessa resposta genérica, o jornal insistiu nas perguntas, né, comunicando inclusive que solicitariam essas informações por meio da Lei de Acesso à Informação. Foi quando, né, segundo o próprio jornal, o tratamento mudou. De acordo com Marcelo Marques da Cruz, superintendente do CROSP, todos os protocolos de odontologia são fundamentados na ciência, preconizados na literatura odontológica e utilizados nos cursos de graduação, pós-graduação e especialização da odontologia. Abre aspas, diante disso, o CROSP não tem em suas atribuições determinadas pela Lei 41.18 de 64 a função de criar protocolos para procedimentos odontológicos, fecha aspas. A tribuna então perguntou se há alguma estatística sobre os números de mortes após o procedimento e teve como resposta do CROSP, abre aspas, o CROSP não tem esse tipo de estatística. Ressaltamos, contudo, que por intermédio de denúncias e representações e constatações realizadas pela fiscalização, o CROSP apura infrações da Lei 5.081 de 66, que regulamenta o exercício da odontologia em território nacional, ao Código de Ética Odontológica, instituído pela Resolução CFO 118 de 2022, as leis que regulamentam as categorias profissionais odontológicas e as demais normas regulamentares do Conselho Federal de Odontologia e as normas pertinentes. Para quem quiser acompanhar essa matéria, já está publicada na página do Jornal Tribuna das Monções no Facebook e o link também está na descrição desse vídeo. Também no último final de semana, no último domingo 16, no Fantástico, na matéria produzida pelo Fantástico, produzida pela jornalista Carla de Campos e apresentada por Thiago Ariose, da TVT em Sorocaba, destacaram, né, justamente o procedimento em Isadora e entraram, né, em contato também com a profissional que fez esse procedimento aqui na Jovem, e por meio de nota ela informou que todas as medidas preparatórias foram devidamente realizadas, bem como as medicações pré e pós-operatórias, assim como a orientação aos familiares, e lamentou-se imensamente sobre o ocorrido. Deixa eu fazer um parênteses, aproveitando essa oportunidade. A medicação pré-operatória, nós não demos nada para nossa filha, não foi orientado pela profissional dar nada para nossa filha antes da cirurgia. Nós entramos com a medicação pós-extração. E
e quando ela diz que ela nos auxiliou, as orientações que foi dada, ela, claro, ela chamou a Isadora, nós levamos a Isadora ao meio-dia para ela ver como estava, e por todo momento a orientação era: calma, mãe, isso é previsto. Inclusive eu levei a minha filha ao hospital contra a vontade dela. Por ela eu teria aguardado para que no dia seguinte, porque eu falei, agora ela começou a vomitar, agora eu vou para o hospital, muito obrigada. Agora ela falou assim: amanhã você, antes da sequência de remédios, você vai dar um remédio, eu não lembro se era Vonal, Dramin, para evitar o vômito, omeprazol, e depois você continua na sequência de remédios. Eu falei, não, eu tô indo para o hospital. Então, a orientação que ela nos passou foi essa: Deus me livre se minha filha falecesse na minha casa. Deus me livre. Ou então entrasse em coma na minha casa. Não sei como que seria. A pergunta que mais chega no meu celular é: qual exame eu tenho que pedir para o meu filho extrair o dente do siso? Eu não sei, eu não tenho competência para isso. Meu Deus, se eu soubesse, eu falaria aos quatro ventos. Mas uma coisa importante que esses pais têm que ter em mente é que a não extração do dente do siso também pode ser um problema, também pode levar a problemas graves. Então, assim, existem ótimos dentistas. Procure um bom dentista, leia sobre a vida dele, a graduação dele, pergunte para as pessoas: você tem algo de fulano que o desabone? Enfim, temos ótimos dentistas. Então pesquise sobre o profissional e converse com ele. Enquanto nós não temos esse protocolo elaborado e registrado em normativa, converse com o profissional, fale assim: olha, eu quero todos os exames possíveis. A pergunta mais frequente que eu recebo é essa, e a resposta que eu dou é essa também, porque eu não tenho o que falar. Então, eu peço para vocês encarecidamente: assine a petição e divulgue a petição. Mas eu já divulguei, eu já postei 10 vezes no meu status, enfim. Mas faz o trabalho de formiguinha, tá lá na feira, fulana, olha, assine essa petição, ela é muito importante para os nossos filhos. Tá onde quer que você esteja, comente com quem está do lado, faz o boca a boca. A gente vai fazer com que esse número aumente e a gente vai chegar em alguém competente para nos atender. Eu tenho certeza nisso. É isso que nós queremos, que os pais tenham a segurança ao levar o seu filho saudável, que eles tenham a segurança que não está sendo da cabeça daquele profissional um protocolo. Porque é como eu digo, você não pode contar com o bom senso das pessoas quando o tema é vida. Você não pode contar com o conhecimento que ele adquiriu em determinada instituição e com o bom senso dele de achar que isso... a gente não pode ficar no achismo. Meu Deus, eu não tenho a minha filha por conta desse achismo que os dentistas, que a odontologia, não os dentistas, eles não têm culpa. E tenho certeza que nenhum dentista sai da casa deles para fazer uma coisa dessa, uma coisa horrível. Tenho certeza que todos os dentistas agem na segurança de que o que ele determinou para ele é o certo. Mas é isso que a odontologia tem que ver. A gente não pode ficar nas mãos dos dentistas. Nós temos que ter um estudo, que esse protocolo seja feito através de um estudo por pessoas competentes para que os dentistas apliquem. E para que nós, pais, possamos chegar num consultório odontológico com os nossos filhos, tendo a segurança de que ele vai saber o que fazer e de que o que ele vai fazer foi
foi indicado por uma equipe que estudou, que viu o que era o melhor a ser feito, e não ficar à mercê do bom senso daquele profissional.